que é a arte de pregar. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Vejamos o que está escrito. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus pediu para a gente ensinar. Existem algumas formas de ensinar, e uma delas é através da pregação da palavra em público, da homilética, da exposição da mesma. E o tema da nossa palestra é o sermão que eu gostaria de pregar. Como assim? É que há algum tempo atrás eu tinha vontade de pregar assim, um sermão em que realmente eu pudesse sentir mesmo ali a realidade, a presença do Espírito, sentir que aquele sermão ele atingiu realmente um objetivo para o qual ele foi planejado, preparado. Então, estudando aí alguns livros, vendo alguns autores, a gente foi desenvolvendo aí alguns métodos. Algumas pessoas também têm me procurado, pedindo assim ajuda, colocaram meu nome para pregar, irmão, não sei, estou meio perdido, o que você me diz, qual o conselho que você me dá, qual caminho eu preciso percorrer, o que eu preciso fazer. E a gente, na medida do possível, aí, dentro das possibilidades, tem ajudado em alguns irmãos. A verdade, meus queridos, é que nós precisamos formar novos pregadores. Não é verdade? Eu cresci aqui ouvindo o irmão Manuel pregar, creio que a grande maioria. Mas, meus irmãos, essa geração de pregadores mais idosos, eles estão passando. Daqui a pouco, se nós não formarmos novos pregadores, quem que vai assumir o púlpito? Eu era criança nessa igreja, outro dia já passei dos 40. Então a gente precisamos formar novos pregadores. E precisamos seguir alguns passos. Eu elaborei aqui alguns passos, anotei, na elaboração e execução de um bom sermão. Para você, o que é um bom sermão? Se alguém chegasse para você e te perguntasse assim, o que é um bom sermão, na tua opinião? Eu creio que cada pessoa aqui teria uma opinião diferente. Eu não vou abrir espaço para não comprometer o tempo, mas eu coloquei aqui para mim o que é um bom sermão. E você pode também definir na sua mente o que é um bom sermão para você. Para mim, um bom sermão é aquele que o pregador consegue explicar com clareza, sem enrolar. Para mim, esse é um bom sermão. O que mais? É aquele que não é cansativo de ouvir. Porque o sermão, por mais que tenha conteúdo, por mais que possa parecer bom, mas se ele for cansativo de ouvir, se os irmãos começarem a abrir a boca, vai ficar difícil, né? Fica difícil. Eu me lembro aqui da história da Benária, né? Benária tinha 7 anos de idade, mais ou menos. O irmão Luiz, alguns conheceram aqui, a maioria, o irmão Luiz Gordo, disse que estava na lista para pregar naquele dia. E quando o irmão Luiz Gordo levantou, ele me contava essa história, né? Quando ele levantou para ir lá para trás, para poder vir aqui para o público, quando a Benária viu ele passar, ele disse que a Benária disse assim, rapaz, se eu soubesse que o irmão Luiz ia pregar, eu teria trazido a minha rede. Outro dia eu falava para a Benária, ela ficava sorrindo, né? O próprio irmão Luiz me contava, a gente conversava, era muito brincalhão. Então a gente precisamos ter cuidado para que o sermão não seja enfadonho. É aquele que deixa um gosto de quero mais. Quando você termina, o irmão diz assim, já acabou, estava bom demais esse sermão.
dizer assim, né? Se eu soubesse, eu teria trazido a minha rede. É aquele, um bom sermão para mim é aquele que consegue tocar no coração das pessoas e faz com que o ouvinte sinta a necessidade de atender o apelo transmitido pelo peso. Esse é um bom sermão, o meu conceito. É aquele que exalta a Jesus. Independente do tema do sermão, independente do assunto que você está falando, você sempre tem que direcionar as pessoas para Jesus. Mas o que nós temos visto é que muitas pessoas sobem ao púlpito e se colocam como centro. Começa a falar de si, fala só de si. A gente pode falar da gente para fazer uso de uma ilustração de vez em quando, mas cuidado para você não se tornar o centro da mensagem, porque este não é o objetivo. Então, continuando aqui alguns passos que precisamos seguir, não fuja muito do assunto. Se você definir um tema e está falando sobre aquele tema, de repente é preciso você abrir um parêntese para fazer uma observação, uma ilustração, mas depois volte para retornar aquele tema. Não fuja muito do assunto, defina um tema. Outro dia eu estava em uma igreja, o irmão começou a pregar, e o irmão começou 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 6, 10, e eu aqui perdido sem saber qual era o assunto do irmão. Irmãos, eu confesso que o irmão pregou durante cerca de 30 minutos e eu não consegui entender qual era a ideia principal daquela mensagem. Eu não consegui entender. Então é importante você definir um tema. Faça uso de ilustrações, seja observador. Como que a gente pode fazer uso de ilustrações? De repente algo que você leu, uma história bonita, algo que você vivenciou. O bom pregador ele faz isso. Durante o dia a dia, ele consegue extrair lições para a pregação, algo que de repente acontece ali no seu dia a dia. Continuando, não faça uso de palavras que o público desconhece o significado. Por exemplo, o cara chega aqui muito chique, né, irmão Afonso? Assim, da cidade grande, aí vai pregar e diz: irmãos, porque a escatologia, tem irmãos que sabem o que é a escatologia, mas eu imagino que tem irmãos que não sabem o que é a escatologia, que é a ciência, é o ramo lá da teologia que estuda os últimos acontecimentos aí que antecedem a volta de Jesus. Tem irmãos que não sabem. Então, se você chega aqui, você é uma pessoa estudada, né? Mas tem aquele irmão que só consome primário, tem aquele irmão que nunca nem na escola andou. Aí você começa a falar palavras difíceis aqui. Entra aquela parte que Paulo diz assim, que se fala línguas estranhas, porque às vezes a gente fala línguas estranhas mesmo estando falando o português, para a pessoa que não conhece a língua estranha. Ele dizia que preferia falar 5 palavras no seu próprio entendimento, que as pessoas conseguissem entender, do que 10.000 que as pessoas não viessem a compreender. Então, se você fala uma palavra difícil, traduza. Por exemplo, lá na minha área, tem uma palavrinha lá que é no serviço social, né? Tem uma palavra que é desse meio, sabe, que ela é muito usada, que é a intersetorialidade. Se eu chegar, como eu sou da área, se eu chegar aqui falando em intersetorialidade, eu sei o que é, talvez alguns sabem o que significa, mas outras pessoas não vão saber o que é isso. Então, a intersetorialidade, traduzindo aqui para nós na prática, aqui dentro da igreja,